Ora, continuando, vamos agora ouvir uma pequena apresentação sobre o trabalho de grupos de estudo de Pietro Baldi na Grã-Bretanha, Espanha e Itália, por Éric Vieira e Fábio Lima e Teca Oliveira. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou muito feliz, é a segunda vez que eu venho aqui em Lisboa, já vim no primeiro. E mais feliz ainda por saber que vocês estão começando realmente a divulgar a obra de Pietro Baldi. Eu sou Teca, vivo em Foligno, cidade que nasceu Pietro Baldi. Eu não conhecia Pietro Baldi, não sou nem espírita, nem católica, nada disso. E somente por uma mensagem através um casal que me perguntou se eu conhecia Pietro Baldi. E eu falei, não é meu vizinho. Ainda falei assim, não é meu vizinho, não mora por aqui. E esse senhor falou assim, não, mas ele não está mais encarnado, ele já foi embora. Eu falei, No dia seguinte, eu fiquei muito curiosa, porque me perguntava por isso. E me conduziu uma série de coisas que na hora eu não entendia. Hoje, depois de 30 anos que aconteceu isso, eu sei realmente o que eu vim fazer ainda em terceira dimensão. Divulgar a obra do Pietro Baldi. Na Itália é muito difícil, porque não é conhecido. É muito mais conhecido já em Portugal, no Brasil muito, mas na Itália muito pouco. Mas graças a Pietro, já eu faço um congresso na cidade de Assis. Esse ano já 19, são 19 anos que eu faço, é a única maneira que eu consegui mais divulgar as obras de Pietro Baldi e tudo. Mas nós não temos relatores, palestrantes, que possam falar de Pietro Baldi, não são muitos que conhecem a fundo. Mas a minha parte eu fiz. Que eu já estou também, para trocar de dimensão, já acho ótimo, mas aquilo, em 30 anos, eu sempre quis fazer, mas com muito amor, e com muita, como disse a Adelaide antes, com muita dor, não só física, mas moral, porque para mim prosseguir nesse desenho, que era uma novidade há 30 anos atrás para mim, eu tive que batalhar, e batalhar muito para isso. Mas sou muito feliz. Eu digo sempre, eu sou o espírito, se podemos dizer termo material, mais rico e mais feliz nessa dimensão. Porque o que eu sei, que eu sinto dentro de mim, é aquilo que eu tenho que fazer através de Pietro Baldi. E a minha grande vantagem, eu digo, para mim foi muito fácil, porque eu não tenho referimentos a um Allan Kardec, a isso, aqui. Não, para mim o meu referimento é só Pietro Baldi, porque foi aquele que eu consegui, lendo os livros dele, a ópera, encontrar as minhas perguntas, que ninguém me respondia fora. Então, nesse eu comecei, o primeiro livro foi A Nova Civilização do Terceiro Milênio. E ali, todo o que eu tinha de dúvidas e de perguntas que ninguém me responde, mas eu digo com pessoas até muito cultas e muito teólogos, tudo, eu encontrei na obra. Mas não só encontrei na obra, porque eu nesses 30 anos eu vivenciei acontecendo realmente nesse mundo muitas coisas que ele escreveu.
Eu sei e agradeço, porque agora eu tenho uma pequeno conhecimento da física quantística. E eu sei que tudo é realmente o que tem acontecido antes na minha criação própria de vida, de tudo, porque, lógico, não é que eu fui assim ignorante, eu sabia, estudei em colégio de freira, no Sacré-Cœur de Jesus, e tudo isso. A minha primeira faculdade era Pontifícia Universidade Católica. Eu conhecia as coisas, mas ninguém me respondia. Só através da obra de Pietro Baldi é que consegui realmente aquilo que dentro de mim, como disse Adelaide, segundo a minha evolução, segundo as minhas trajetórias lançadas lá, eu vim verificando nessa daqui. Eu já fico feliz que depois vai falar, falamos o Fábio, né? O Fábio, que não que eu ensinasse ele, né? Isso ele vai falar com ele, mas ele é meu filho. E eu fico muito grata de ter reencontrado afinidades vibratórias com muitas pessoas, porque, lógico, para mim no início, não sei, um amor me levou na Itália, mas casei, tive filho, mas eu, como fui parar em Foligno, eu poderia ter ido parar, não sei, em Venezia, em Milão, em outro lugar. Não, fui cair ali onde o nosso amigo tinha nascido. E eu tive a oportunidade, agora já posso dizer que não tem mais quase nenhum, tem só duas, das sobrinhas do Pietro, na vida. Por exemplo, parece besteira, mas a minha samambaia que eu tenho em casa foram do Pietro Baldi, sempre replantadas, porque me deu a família. Agora já, tirando a Adelaide, que é da outra parte como neta, aqueles que ficaram em Foligno, tenho um 94 e outro 95 anos, os últimos sobrinhos dele. E isso dali me fez entrar, não de curiosa, mas de que sabia, porque quando me disseram o nome Pietro Baldi, e eu vi que não era uma coisa normal, eu sabia que não era o normal. Você conhece Pietro Baldi? Não, eu penso que é um vizinho. Não é, já morreu. Tá bom. Aí eu comecei a ver as coisas. Então eu, comigo mesmo, falei, Pietro, você me botou na brincadeira. E daqui para frente, como é que eu vou falar com os outros? Que tinha gente que estudava já Pietro Baldi, né? Eu falei, olha, e eu falo sempre assim, tio Pietro, você faz favor de dar a mãozinha aqui, porque eu não quero falar besteira no público, né? E tem sido até hoje. E nisso eu sou muito feliz de ter começado há 30 anos atrás, na Itália, e partindo da cidade dele, que hoje sim eu posso dizer isso, mas antes eu não sabia nem quem era, nem onde morava, e eu fui cair lá, nessa cidade chamada Foligno, que está na Úmbria. Obrigada e passo a Fábio. Olá a todos, obrigado José Manuel. Essa é a segunda vez que estou aqui em Lisboa falando do Baldi. Falando de trajetórias, né? Eu nasci no Brasil, mãe brasileira, pai de Foligno. E estou falando do Baldi, que nasceu em Foligno e foi terminar a vida dele no Brasil. A gente está fazendo intercâmbio de destinos. Eu fundei o Centro Cultural Pietro Baldi na Espanha, uma presença virtual que uns 3 anos atrás criou um grupo sempre virtual de pessoas na Espanha, e a gente começou a estudar a Grande Síntese, que é o livro mais ou menos mais difícil que tem do Baldi, né? Se vocês terem problema para dormir de noite, pega o livro do Baldi, bota perto da cama, lê uma página e bum, você cai, morto. Mas esse método de estudo, de estudar juntos, de ler as páginas junto, ver e não entendo, pedir para o outro, me deu a inspiração para continuar essa tipologia de trabalho na Itália. São 2 anos que eu já voltei na Itália, e em Foligno. E em Foligno a gente tem vários grupos de estudos, de 20 pessoas, de 30 pessoas, e que o que a gente faz normalmente é pegar o livro, ler e comentar. Mas se tem uma qualidade
que os nossos grupos têm é que a gente fala, vamos dizer, um italiano muito básico. As palavras difíceis do balde a gente elimina do vocabulário. Nós tentamos aplicar na vida e nos exemplos de dia a dia o que o balde ensina. Se a gente fala de evolução, a gente não fala só de evolução ou de onde que vem um ser humano ou essas grandes respostas metafísicas. A gente aplica o que o balde fala no dia a dia. O nosso grupo do domingo, que é um domingo por mês, são 4 horas mais ou menos de estudos, eu no começo falava muito de cocô de cachorro. Na minha cidade tem muito cachorrinho que faz cocô na rua, né? Então eu estava tentando explicar os conteúdos do princípio de uma nova ética falando de cocô de cachorro. Por quê? Qual é a ética? A gente tem que começar nas pequenas coisas. Você tem um cachorrinho que faz cocô, pega o cocô e joga fora. Por quê? Para a próxima pessoa que chega perto de você. O balde fala disso, o balde fala dessas coisas. De lá a gente construi a nossa personalidade, a nossa evolução pessoal. E de lá só pode melhorar. O trabalho que a gente faz na nossa evolução pessoal começa de pequenos gestos. Então, quando o balde fala que agora estamos na época, depois de 60, 70 anos, de entrar na ação, a gente tem que pegar esses grandes ideais, essas grandes informações e traduzir em atos práticos. Essa é o nosso objetivo do dia a dia. Desculpa pelo português, mas o português só falo com ela, então é a minha terceira ou quarta língua. E, além disso, na Espanha, nesse Centro Cultural Espanhol, tem uma pessoa que se chama Ginés, que hoje ele tinha que vir aqui, mas ele teve um problema físico. Ele tem um grupo presencial em Alicante, que está mais ou menos no sul, no mar Mediterrâneo da Espanha. Então, de uma pequena presença, um pequeno gesto na internet, se criou um grupo que está estudando balde na Espanha. São todas essas pequenas sementes que a gente está tentando levar para o mundo. Agora eu descobri o Eric, em Londres. Mas, com certeza, estamos em uma fase muito importante da divulgação do balde. Outra vez, falando de trajetórias, eu me reencarnei lá, na família onde está o balde pegando um pouco fogo lá na Itália. E estou em Foligno, né? Depois de tanto viajar, e voltei em Foligno. Eu acho que estamos no momento exato, em um sistema perfeito, para começar a aplicar o que o balde falou. Estudar juntos. Se tem uma dúvida, tem tantas daquelas pessoas que estão atrás trabalhando para levar a obra do balde para frente, que é um prazer para mim ser um desses pequenos sementes, uma das pequenas forças. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Que eu saiba, eu sou o último a estar falando, né? Então eu prometo a vocês que a gente vai sair daqui antes das 9 horas da noite. Fiquem tranquilos. Primeiro, eu queria muito agradecer ao José pela hospitalidade, e a equipe toda, né, daqui de Portugal, daqui de Lisboa, pelo profissionalismo, pela maneira como eles receberam a gente, pela maneira tão linda, tudo que eles organizaram aqui de tão bem feito, né? É um exemplo realmente para ser seguido, e a gente está muito agradecido por toda essa maravilhosa recepção. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso grupo na Inglaterra, em Londres, né? Meu nome é Eric Vieira. E como começou esse trabalho lá, né? Nós somos uma casa espírita, né? Uma pequenina casa espírita. E eu quero deixar bem claro que aqui eu não falo em nome do movimento espírita do Reino Unido. Eu falo simplesmente dessa pequenina casa espírita que está em Londres, no coração de Londres, e que alguns anos atrás descobriu Pietro Baldi, né? E foi uma história, eu estava contando para o Gilson hoje. Foi uma história interessante, como as coisas funcionam, né? A dinâmica da vida, né? Como a espiritualidade trabalha. E o trabalho de Pietro Baldi chegou às nossas mãos, não propriamente através de Pietro Baldi, mas foi através do Gilson. E eu falei para ele que eu ia deixar ele meio envergonhado, que ia falar sobre isso, mas eu vou falar assim, mas é verdade. Porque tivemos, numa de nossas reuniões, né, em Londres, um dos nossos companheiros, alguém que eu respeito muito e tenho a maior admiração, ele no meio da reunião, uma reunião de espiritismo,
ele começou a falar sobre a queda. E falando para mim, para o resto do grupo, falar sobre a queda. Eu, como espírita, até aquele ponto, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E na verdade, era um conceito que eu não estava familiarizado e que, naquele momento, eu achava que ia um pouco contra a minha própria crença, né? Ele começou a dizer que nós fomos criados perfeitos. Não, nós fomos criados simples e ignorantes, de acordo com Allan Kardec, né? E foi uma coisa muito estranha. E eu lembro que eu fui para casa naquele dia muito pensativo, e eu vou dizer a verdade, eu estava até um pouco chateado com esse meu amigo, de estar falando que nós somos criados perfeitos, né? Que engraçado isso. Mas a verdade é que, na minha mente, no meu coração, ficou aquela dúvida, aquela vontade de querer saber um pouquinho mais. O que ele estava falando? Essa pessoa que eu respeito tanto, o que ele quer dizer com isso? E continuamos o debate, continuamos a aprender. E uma maneira que nós achamos que ia ser mais fácil da gente estar aprendendo sobre Pietro Baldi surgiu através dos livros psicografados por Gilson, através do Espírito Adamastor. Nós primeiro lemos a Ícaro Redimido, Tabernáculo Eterno e a Senda Redentora. E para nós, a linguagem que esse livro trazia, que era tão comum a linguagem que nós, na nossa casa espíritas, utilizávamos, foi a ponte perfeita para levar-nos ao estudo de Pietro Baldi. Então, hoje em dia, em nosso grupo, nós estudamos uma apostila, que é uma síntese dos ensinos de Francisco no livro Senda Redentora. E usamos essa apostila como base para estar acrescentando as ideias de Pietro Baldi. Ou seja, isso ganhou muito corpo lá. Por incrível que pareça, uma coisa que eu achei muito bonita também foi o fato de que nessa casa espírita, assim que nós começamos a estudar Pietro Baldi lá, eu achei que algumas pessoas do grupo fossem partir, não fossem se identificar com aquilo, né? Mas a verdade é que não, muito pelo contrário. Não só as pessoas que estavam no grupo continuaram conosco, continuaram e continuam estudando, mas como novas pessoas chegaram também. Ou seja, eu acho que há ali uma perfeita oportunidade, uma potencialidade para que novos grupos, novas pessoas, novas crenças conheçam Pietro Baldi, né? Então é com muita alegria que eu venho aqui falar sobre esse movimento em Londres e, acima de tudo, eu quero encorajar pessoas como Gilson, o Júlio Damasceno. Tem um seminário que ele fez chamado Espelho da Perfeição, que para mim, foi uma das coisas mais importantes, porque justamente trata desse assunto do ser criado simples e ignorante. Ele explica isso de uma maneira muito bonita. O que eu quero dizer é o seguinte, que o trabalho que essas pessoas fazem, eu acho que eles não têm consciência do alcance que isso tem, que isso está tendo nesses outros países, como a Inglaterra, como a Itália, como aqui em Portugal, creio, o trabalho que o José faz, são coisas fundamentais para edificar o que nós estamos fazendo em outros países, né? Então, eu quero muito pedir para que eles continuem, tragam mais coisas. Nós vamos estar fazendo trabalhos também. É muito importante. A grande dificuldade que nós temos na Inglaterra é que não há muitos trabalhos de Pietro Baldi traduzidos para o inglês. Eu e minha parceira, que só fala inglês, temos uma grande dificuldade de estar acessando esse material, né? Eu traduzo as obras para que a gente possa estar estudando junto, né? Ou seja, eu sei que já nas próximas semanas vão estar sendo lançados já as primeiras traduções para o inglês. Eu fico muito feliz com isso, mas é algo que eu acho que a gente tem que realmente trabalhar nesse sentido, traduzir para o italiano o que não foi traduzido ainda, né? Em italiano, Pietro Baldi escreveu 22 livros em italiano, 2 só em português. Nós temos tudo em italiano. Estamos lá. Então temos que ter esse material para que a gente possa estar trabalhando, né? E crescer dessa maneira, né? E para finalizar, né? Me pediram, o Marcos, e eu conversei com o José ontem também, para dar uma notícia muito boa, né? É com muita felicidade mesmo que eu trago essa notícia para vocês, de primeira mão, e é que no nosso próximo congresso,
sobre Pietro Baldi na Europa vai ser realizado em Londres, no ano de 2022. Que alegria enorme. Assim, para nós é algo surreal imaginar que Pietro Baldi fosse chegar à Inglaterra, né? Então, estamos felicíssimos. A gente imagina que esse evento vai acontecer no ano de 2022. A data, obviamente, ainda está para ser confirmada, mas vocês vão ser os primeiros a saber. E nós, sinceramente, vamos buscar trazer para a Inglaterra, para Londres, o exemplo que vocês colocaram aqui, do bom trabalho, do profissionalismo e principalmente do amor que vocês dedicaram a todo mundo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. Todos os que hoje intervieram, neste caso agora ao Fábio, à Teca e ao Eric, e daqui a pouco vamos ter a atuação do Ronquial, que todos certamente apreciarão muito. Curiosamente também esteve connosco há 3 anos atrás, mas gostaria de lembrar que hoje passam exatamente 48 anos que partiu Pietro Baldi, em 29 de fevereiro de 1972. Peço, portanto, apenas uns segundos de silêncio de gratidão para ele. Daqui a minutos vamos ter então a atuação de Ronquial. Quero pedir a todos que amanhã tentem chegar a horas para não nos atrasarmos no início dos trabalhos, o que depois é em cadeia, e amanhã a preocupação será maior, porque depois temos a atuação de um grupo de praticantes avançados da Confederação Portuguesa de Yoga e teremos que estar impertrivelmente a horas para não pôr em causa o seu trabalho, que aliás será magnífico e pelo qual somos muito gratos, porque se adaptaram até a várias dificuldades que foram surgindo. Não me vou alargar mais e vamos então ver quando é que entra o Ronquial e os seus acompanhantes para o espetáculo musical.